Olá, crianças! Para a aula de hoje, peguem o seu livro de ciências e abram na página 134. Vocês podem ir pausando o vídeo para realizar a atividade, combinado? Primeira atividade, vocês vão observar essas duas imagens desses dois brinquedos. Um peão feito de madeira e uma boneca feita de pano. Na letra A, vocês vão contornar de azul o brinquedo que é feito de um material macio. Qual deles que é macio? O peão de madeira ou a boneca de pano? Depois vocês vão contornar de amarelo o brinquedo mais duro. E qual desses brinquedos é feito com um material que pode ser amassado? A boneca ou o peão? Vocês vão escrever aqui. Próxima atividade. Vocês vão observar essas imagens. Crianças andando de patins no ano de 1910 e no ano de 2013. Aqui, brincadeira de pular corda em 1976, há muitos anos atrás. E aqui em 2012. Primeira pergunta: você já brincou com algum dos brinquedos representados na imagem de corda ou patins? Com qual? Daí aqui não precisa contar. Daí vocês vão escrever se sim ou não e com qual deles vocês já brincaram. Compare as imagens e converse, daí vocês, em vez dos colegas, com os pais em casa, sobre as semelhanças e as diferenças que existem entre elas. Vocês vão olhar a imagem de antigamente, aqui há mais de 110 anos, com as mais atuais. Qual é a diferença dessas imagens? E agora nós vamos ver aqui a história da peteca. A peteca feita pelos índios, uma peteca indígena, e uma peteca usada hoje em dia. Vocês sabiam que tem competição de peteca? E que a peteca que inventou é um brinquedo indígena? A peteca é um brinquedo criado pelos indígenas brasileiros. Inicialmente era feita com uma trouxa de folha com fragmentos de rocha dentro, amarrada com palha de espiga de milho e possuía penas coloridas em cima. Aos poucos, esse brinquedo foi incorporado ao cotidiano de todos os outros brasileiros e tornou-se um jogo comum, evoluindo para um esporte. Então, olhem só a diferença e a semelhança, né? Continua sendo feito de pena da peteca dos indígenas e a peteca dos dias de hoje de competição. Próxima atividade. Recorte de revistas ou jornais imagens de diferentes brinquedos, separando de acordo com o material do qual são feitos. Aqui era para ser feito um painel, então vocês vão pegar e fazer no caderno. Vão procurar 3, 4 brinquedos, recortar e escrever de materiais diferentes, tá? Tipo madeira, plástico, pano. E vão colar e escrever do lado do que é feito, combinado? Ouça o texto que seu professor lerá. Então, vamos para o texto. Na casa de Soninha tem uma antiga máquina de costura, que foi de sua avó. Um dia, a prima Regina foi visitá-la e falou sobre a máquina, lembrando de histórias relacionadas à avó e às lindas roupas que fazia, querendo relembrar alguns momentos importantes da família. Soninha pegou os álbuns de fotografias. Depois de conversarem bastante, as primas foram tomar café e lembraram que a louça que estavam usando também pertencia à avó. As primas passaram uma tarde deliciosa relembrando histórias que haviam acontecido há muito tempo. Então,
A primeira, numere as imagens dos objetos de acordo com a ordem que eles apareceram na história. Qual foi o primeiro objeto que elas falaram na história? O álbum de fotografias, a máquina de costura ou a louça da avó? Então, vocês vão colocar número 1 para o primeiro, número 2 para o segundo que apareceu e número 3 para o terceiro que apareceu. Próximo. O que a avó de Soninha fazia na máquina de costura? Marque um X na alternativa correta. O que ela fazia na máquina de costura? Bolsa, vestido ou par de sapatos? Marcar um X em qual delas? Letra C. É importante lembrar histórias de família. Por quê? Converse com seus colegas e professores. Então, vocês vão falar com os pais, né, em casa. O porquê que é importante lembrar de histórias de família que a gente já está falando há algum tempo. E a última página. Desenhe pessoas de sua família que estejam em cada uma dessas etapas. Então, aqui vocês vão desenhar as pessoas da sua família que são crianças, desenha e escreve o nome. Quais são adultos, desenha e escreve o nome. E quais são idosos, né, os mais velhos, desenha e coloca o nome. E estas são atividades de hoje. Até a próxima aula. Um beijo!